é o projeto que conta então com esse, né, é o projeto de extensão. É importante dizer, como ele é a extensão, ele é gratuito. A gente oferece pelo menos uma vez por mês, a gente faz uma programação, né? Sempre sábado ou domingo, e a gente marca o ponto de encontro, como hoje, vem quem quiser, faz aquela pré-inscrição que vocês preencheram, mas quem não fizer a pré-inscrição e aparecer aqui não tem problema, porque olha aqui, o Olivar está passando aí, né, uma lista de frequência. Importante dizer que lá no final a gente vai sortear uma camisa do projeto, tem 2 bonés aí do patrocinador, né, de outro projeto, e temos também o livro do roteiro, que nós já fizemos o livro, e nós vamos terminar lá no Ponte do Açaí, o restaurante do Ponte do Açaí, hoje, né? A gente vai terminar lá para ele falar, porque é um exemplo de um empresário que preserva o patrimônio, e é também, aí durante o percurso, no final vocês têm várias opções, né, de almoço. Uma delas é aqui, o Iacitatá, né, que é aquela casa verde lá do outro lado, né, que é baseada nessa agricultura ecológica, né, é bem legal. Lá do outro lado, vamos ter aquela casa verde, Iacitatá. Eu pedi para a Tainá vir aqui, ela disse que ia ver, porque ela está com um bebê pequeno, para falar um pouquinho, mas é uma opção. No Vero Peso, quando a gente passar, vocês vão ver, tem opção de almoço também, né? Ali tem uma parte de cima, né, do Vero Peso. Na Estação das Docas, a gente vai, né, vai passar por fora. E quando a gente terminar lá no Ponte do Açaí, é outra opção de almoço lá. Ele, né, é aquela coisa, o açaí com refeições, com peixe, com carne, né? E é um casarão histórico, 3 andares. A gente termina lá. Então, aí vocês hoje tem aí, indicando aí várias opções para todos os bolsos, né, que queiram depois, né, ficar aí para o almoço, mas depois, ao longo, vocês podem ir perguntando aí para os nossos monitores também, né, qualquer dúvida. Mas são essas opções aqui que a gente, né, no decorrer do nosso percurso. Então, o nosso percurso hoje é aqui o Forte, né? Nós vamos entrar agora no Forte. Foi autorizada a nossa entrada. Alguém de vocês entrou no Forte durante a semana? 2, 3, 4, pronto. A gente vai dar uma entrada no Forte para falar rapidinho lá. E tem uma vista muito bela lá do Vero Peso também, né? Depois nós vamos falar desse complexo aqui, que eu acho que até o Jonathan podia falar logo agora. Uma fala resumida para falar aqui do Museu de Arte Sacra, para falar da Catedral, né? Para falar aqui das 11 janelas. Aí nós descemos aqui por essa rua, do lado do museu, né? Tem ali a Praça do Relógio, lá a gente vai falar rapidinho da Praça do Relógio. Vamos até a Pedra do Peixe, ali no Vero Peso, naquela ponta do Vero Peso, né? Falar um pouco ali sobre o Vero Peso, o mercado. Passamos por dentro do mercado, aquele mercado é o de peixe, né, primeiro. Passamos por dentro do mercado, né? Falamos ali na área das herveiras também. Hoje a Média Cheirosinha não está lá, mas aí eu vou falar sobre as herveiras. Falamos sobre o Solar da Beira, que é um prédio da antiga recebedoria do lado das herveiras. Entramos no mercado de carne, que é aquele mercado de ferro, né? Se vocês já andaram aí durante a semana, para falar um pouco lá do mercado de carne. Lá o presidente do Instituto Vero Peso ficou de nos encontrar para falar um pouquinho sobre o Vero Peso, né? Lá a gente fala, depois a gente sai e vai pelo Vero Peso, fala da cultura alimentar, né? Daquelas barracas. Como veio até um número menor, acho que dá para a gente entrar por dentro, né? Não veio os 150, a gente dá para a gente fazer a entrada por dentro do Vero Peso para falar da cultura alimentar, né? Pode ter lá uma paradinha, lá tem o setor das polpas para tomar um suco. É bom vocês se hidratarem, né? Então quando já sair daqui pode, né, pegar água aqui nas barracas, porque o nosso calor a gente precisa de hidratação, muita água, isso é importante, né? E de lá nós seguimos para aquela rua do frente do Vero Peso, que é a Boulevard Castilho França, para falar um pouco ali daqueles casarões, onde fica ali, que foi Cervejaria Cabocla, Sesc, né, os casarões. E seguimos, a gente só tem que ver o caminho porque está em obras lá, né? Então não sei se eu consigo ir direto ou a gente vai ter que desviar para chegar até
o casarão do Ponte do Açaí. E no Ponte do Açaí vai estar o dono do ponte, que vai falar sobre a experiência dele enquanto empresário de preservar o patrimônio, né, e sobre o negócio da questão do açaí, né, do peixe e tal. E lá nós encerramos. Então lá a gente espera chegar entre 11h30 e meio-dia para encerrar. Essa previsão, como veio menos pessoas, eu acho que vai dar, porque aí circula, né, menos do que estava esperado, vai ser possível. No primeiro momento, antes da gente entrar, eu quero logo dizer o seguinte, que aí, como lá a gente vai fazer uma entrada rápida, que vai estar sol, é melhor falar aqui que está sombra, tá? Belém vai ser fundada aqui no século XVII, né? Vamos lembrar que existia um tratado de Tordesilhas, que separava o mundo entre os principais nações que, né, mandavam economicamente, Portugal e Espanha naquele momento. Tordesilhas, tudo que estava na direção do Atlântico seria de Portugal. E tudo que estava na direção do Pacífico, entrando pelo atual Amazonas, seria espanhol. Então, de fato, o que nós tínhamos? A maior parte da Amazônia não era portuguesa, como do Brasil, né? Então, a estratégia dessa fundação de Belém tem a ver, primeiro, com o controle da área do litoral do Nordeste, onde já tinha a entrada dos holandeses, franceses que fundaram São Luís, né? Então, todo o interesse na área açucareira do litoral do Nordeste. E também a preservação dessa região, que era um mistério. As primeiras entradas, né, tanto os espanhóis que entraram, né, a Biodita era uma região riquíssima, floresta, né? Uma grande biodiversidade, muita água, mas na visão europeia tinha problema. Não era espaço vazio, né? Tinha problema, que era que existiam várias sociedades aqui, que na perspectiva, né, do Estado europeu, era um empecilho ao processo de desenvolvimento. As várias sociedades indígenas que aqui estavam. Então, a estratégia portuguesa vai se basear, nesse momento, em 2 pilares. Diz o nosso colega Carlos Walter Porto Gonçalves, da UF, da Geografia, que escreveu um livro que eu indico, Amazônia e Amazônias, sobre esse processo de ocupação. Então, existem 2 pilares, 2 formas de ocupação do território. A espada, forte, e a cruz. A igreja. A primeira igreja, na verdade, é onde está o Museu de Arte Sacra, né? É a primeira igreja, que hoje é utilizada para eventos culturais. E depois, a capela que tinha aqui, a homenagem Nossa Senhora das Graças, vai ser transferida ali para fundar a outra igreja, que seria a catedral, que ali está, né? E por que precisava da cruz? Porque é através das missões religiosas que vão entrar, que vai se ter a estratégia de dominar essa mão de obra indígena, porque a riqueza aqui, ao contrário do litoral do Nordeste, não era o açúcar, cana-de-açúcar, mas sim as drogas do sertão. As especiarias que estavam no interior da floresta, sertão no sentido de interior do território, né? Que tinha valor no mercado europeu. E quem sabia, então a estratégia não era trazer os africanos para cá para trabalhar, porque eles não sabiam como entrar na floresta. A estratégia era controlar a mão de obra indígena para entrar na floresta e fazer essa coleta, né? Então era uma estratégia, foi uma estratégia política, religiosa, territorial, com a cunha de dizer, vamos salvar esses indígenas, né? Vamos salvar, torná-los cristãos. Então toda essa ideologia tem que ser colocada. Então aqui, estrategicamente, porque se vocês olharem, como eu falei para vocês, por que aqui? Desse lado está o rio, a entrada do Amazonas. Tecnicamente isso não é Rio Amazonas, porque o Rio Amazonas, quando chega no Marajó, esse lado aqui ele se dilui em vários pequenos canais. Aí vai encontrar o Rio Tocantins, vai encontrar aqui o Rio Guamá. Mas aqui, teoricamente, você achava que era a entrada do Rio Amazonas, né? Por aqui chega até o Rio Amazonas, é por aqui que você vai. Então, a estratégia de defender o território dos de fora, né? Porque os europeus já estavam interessados aqui, evidentemente, né? Os espanhóis estavam bem ocupados lá com as pratas, né? Por isso talvez não tivesse. Temos colegas espanhóis aqui presentes, não é isso? Pronto.
estavam bem né, preocupados com o controle né, da área da prata, né, que não era justamente essa área, mas tinha algum interesse. Mas os franceses estavam interessados, os ingleses estavam interessados, os holandeses, tanto que depois eles vão realmente ter territórios aqui no norte, né? Guiana Francesa, Guiana, Suriname, né? Então, defender dos de fora e defender dos de dentro. Quem estava aqui? Os indígenas. Eram os Tupinambás, né? Então, esse forte, ele não é arquitetura do século XVII. Ele tem um museu aqui, que eu não sei se a gente vai poder entrar dentro do museu, que é o Museu do Encontro, o Encontro do Europeu com o Indígena, né? Que mostra aí a parte arqueológica. Ele já foi muito modificado, né? E essa última reforma foi uma reforma de 23 anos atrás, né? Para torná-lo esse espaço cultural, o museu, mas não é a arquitetura original lá do século XVII, que era de taipa, né? Então ele vai ser muito modificado aí várias vezes. Então temos que dizer também, nesse projeto, eu tenho que dizer para vocês, que não é só para a gente falar de informações turísticas. A gente fala do contexto da ocupação da cidade, dessa história, dessa geografia, das contradições da cidade. Então, e muito hoje com uma visão também, essa visão de uma leitura decolonial, que esse momento representa a dizimação da população indígena, né? O momento da chegada dessas fortalezas aqui na Amazônia, e são estimadas pelos arqueólogos, né? Do que existiria, porque não, né? Até o início do 20 nós não temos antropólogos entrando aqui na Amazônia, né? Então há esse processo de dizimação. Uma outra coisa que eu quero que vocês observem, e alguns monitores vão chamar atenção também, é a pouca, se vocês já observaram em Belém, é a pouca, praticamente inexistência e representação de praças, nomes, imagens em relação aos indígenas e aos afrodescendentes, né? Como é a maior parte, evidentemente, das nossas cidades, né? Mas para a Amazônia, uma cidade que tem essa identidade indígena, é algo que a gente cobra realmente dos nossos governantes. Temos alguma coisa, foi feita no governo anterior do atual prefeito, há 20 anos atrás, que ele faz lá o Ver o Rio, que ele fica um pouco fora do circuito turístico, né? Que ele faz lá uma homenagem lá dos indígenas. Mas aqui nessa área do centro histórico você tem essa, na verdade, invisibilidade da importância, né? Tanto do indígena como do africano, que vai entrar também no século XVIII, né? Aqui. E como também, se a gente for falar da questão de gênero, nem se fala, porque a gente fez um levantamento aqui na Cidade Velha, acho que tem uma rua que tem um nome de mulher, né? Então são questões que a gente vai discutindo também sobre a cidade. Nós somos contra eu particularmente sou contra essa coisa de destruir imagens, acho que não é isso. As imagens têm que continuar aí, né, para nós contarmos quem foram as figuras, a importância, né, dessas figuras, o que foi no momento, por que elas estão aí, né? Porque a gente sabe, aí no período da pandemia houve todo esse movimento, né, que começou na Europa, de destruição dessas imagens, dos colonizadores. Eu acho que é importante, elas têm que permanecer para a gente entender o que foi a história, né, desse país, dessa região, evidentemente. Mas entendendo que foi um processo realmente de dizimação, de apagamento da presença do indígena. E quando a gente vai falar das outras questões, né, principalmente do patrimônio material, vocês já observaram, está muito presente essa nossa mistura, né? Tanto portuguesa, indígena e africana. Se vocês olharem no perfil, né, da população local, das comidas que vocês já comeram, dos pratos, né, são todos com muita presença de produtos indígenas, né, marcantes, como a questão da mandioca, né, do tucupi, né, aí pratos como a maniçoba, tacacá, e que houve também esse diálogo aí com o europeu, a presença do europeu, porque não era pato no tucupi que se fazia as caças do interior da floresta. E vem o europeu entrando pato. Praticamente Belém, no Brasil, é o único local que você tem o pato como um dos patos, né, pratos principais, é uma coisa, né? Mas a gente tem que entender como foi essa dinâmica da história. Né, e a entrada no Ver-o-Peso, vocês, se alguém já entrou no Ver-o-Peso, nós vamos passar, a gente chama a atenção, é muito forte a identidade indígena. E pratos também que tem essa identidade africana, como é o vatapá, mas que é diferente do vatapá da Bahia, né? É um vatapá muito mais com a presença indígena do que africana, né? Menos dendê, não tem amendoim, né? É diferente, se vocês provaram, né, o vatapá.
Então é interessante a gente entender isso, porque nós estamos numa região continente e um Brasil continental ainda mais, né? Com essas diversidades. Então, nesse momento, para encerrando esse contexto geral, né? Só para vocês entenderem, esse momento de ocupação, se cria um Estado independente, existe o Estado do Brasil, com capital em Salvador, e se cria um Estado aqui, independente do Estado do Brasil. Estado do Maranhão e Grão-Pará, primeira capital de São Luís, que era mais importante. Mas no século seguinte, quando Belém passou a controlar o que saía daqui, né, passa a ser o Estado do Grão-Pará e Maranhão, e a capital vem para Belém. E o que era isso? Tudo o que nós conhecemos sobre a Amazônia hoje. Veio uma outra expedição para fazer um outro tratado de Madrid. Então, aquela linha imaginária vai ser arrastada até o que é hoje a fronteira do estado do Amazonas. Nessa expedição vem cientistas, né, para demarcar. Vem o Antônio Landi, que é um arquiteto italiano, né, que vai ter marcas na arquitetura local, que vai ser o desenhista da expedição. Dessa segunda expedição, nós temos ainda o marco, ali em frente de uma praça, nós vamos passar lá próximo, que é o marco do tratado, esse tratado de Madrid. Então são 2 tratados. E aí qual foi a alegação que se deu? O ministro português, era o Marquês de Pombal, ele dizia, bom, a negociação vai ser o seguinte, o que de fato, o princípio do ut possidetis, quem de fato, né, ocupou de direito terá direito a esse território. Qual foi a estratégia dele? Muda o nome de lugares, de aldeias indígenas, para nome de cidades portuguesas. Por exemplo, Alequer, Santarém, Almerim, né? Então, com essa estratégia, você conquista, né, o território. Uma outra coisa, a história do Ver-o-Peso está ligada a esse momento. Por quê? Essas especiarias, quando saiu daqui, tinha que ter um local de controle. Qual é a estratégia portuguesa? Se criar a casa, um prédio que não existe mais, do haver o peso, com H, onde se havia o peso, que é na ponta onde nós vamos parar lá. Essa casa, que não existe mais, né, no século XVII. E aí, no entorno dessa casa da Ver-o-Peso, então, no século XVII, começa a se formar a feira. Porque o Ver-o-Peso, gente, é um complexo, não é só o mercado. São os 2 mercados, ao Solar da Beira, é toda aquela feira, esse entorno, né, que já foi tombado desde a década de 77. E essa área toda aqui, esse bairro e o bairro onde está o Ver-o-Peso, é tombado pelo IFAM, né? E nesse momento, nós estamos no momento de pré-COP, a COP praticamente confirmada em Belém, vai ser oficializada agora em novembro, né? Todo esse movimento político que vocês devem ter observado, né, do governador Helder Barbalho, aliado com, né, o nosso querido presidente Lula. E a COP vai vir. Belém está fervendo pela pré-COP, todo mundo se organizando. É assim, é COP hoje, COP amanhã. Secretarias, município, estado. Primeiro momento na história que nós temos convergindo na mesma linguagem, município, estado e união. É um momento histórico. E é um momento que já foi anunciada a liberação de recursos. Vocês viram como Belém precisa realmente de vários projetos. Temos vários problemas. 80% dessa cidade não tem saneamento básico. Mais de 80% não tem saneamento básico. É uma cidade pobre do ponto de vista econômico. Mais de 70% dessa população vive com menos de um salário mínimo, né? Então, nesse momento, todos os setores estão se organizando. Nós aqui, que temos projetos de centro histórico, estamos fazendo GTs, propostas para a prefeitura, para melhoria não só do centro histórico, mas também de várias áreas da cidade de Belém, com relação ao saneamento, com relação à mobilidade, né? Com relação à preservação do patrimônio histórico, né? Então, esse projeto também ele tomou uma dimensão política. Hoje eu sou uma militante do patrimônio e participo de vários projetos, sou chamada, né, na universidade, projeto para a gente discutir em grupos interdisciplinares o que nós queremos para o centro histórico, o que nós queremos para a cidade de Belém. E nesse momento, vários seminários estão sendo previstos de todas as universidades, de todas as instituições, de todas as secretarias, para ao longo desses 2 anos discutirmos amplamente a COP. Né? Então, novembro de 25 será a COP e várias questões de infraestrutura são necessárias. Inclusive, vocês perceberam a rede hoteleira, que não é adequada. Né?
Então, várias propostas estão surgindo de como vamos fazer, né, essa Copa, inclusive receber os chefes de Estado, de ouvir propostas de que os chefes ficariam em Brasília, viriam no dia, voltariam, enfim. Várias ações estão, né, sendo feitas, principalmente porque vai ter, está tendo um volume grande de recursos liberados para a cidade, é um momento único, e que nós queremos discutir não só a COP, mas projetos que possam continuar pós-COP, para não acontecer o que aconteceu em várias cidades com a Copa. Né? Belém não foi uma das cidades da Copa por um motivo político na época, porque nós somos apaixonados por futebol, todo mundo se mata por futebol aqui. Foi em Manaus, por uma questão política. Manaus não tem nenhuma tradição de futebol. Construíram lá um estádio, tem alguém de Manaus aqui? Pode confirmar. Construíram um estádio que hoje é elefante branco. Ele só funciona quando tem shows. Né? Mas na época foi todo um contexto político, econômico, que era diferente de hoje, do contexto político atual, né? Em relação a essa articulação com o governo Lula. Lá é o contrário. Eles são desarticulados com Lula, e aqui é toda essa articulação do governador, né, Helder Barbalho, né? Que é filho do Jader Barbalho, né? Que é senador. E sim, totalmente articulado com a esquerda, não tem lógica aqui, você, né? Não pense em lógica, não pense nisso.